vai agora ainda em tempo. Não dá para recuperar o que já foi dito, né? Palavra lançada não volta. Mas, enfim, depois provavelmente vou voltar a tocar nesse tema. E é algo que nos aflige extremamente, né? Eu sei que, eu lembro muito bem que nós fizemos numa ocasião uma formação com um especialista que veio, inclusive, de Porto Alegre, para nos ensinar a como otimizar o tempo. Tá? Otimizar o tempo na linguagem administrativa é torná-lo mais rentável, né? É ser capaz de fazer mais coisas. É ser capaz de manter a caixa postal de e-mails zerada. Mas a gente sabe que isso é impossível. É impossível. Porque à medida que tu respondes às pessoas, elas também te respondem. É fluxo, né? Se aumenta o fluxo, você está sempre correndo atrás. Claro, eu sou alguém que prezo, assim, para dar uma resposta imediata, não diria, mas em curto espaço de tempo às pessoas, porque as respeito, né? Se elas nos demandam de algum modo, é porque elas precisam de algo, e cuidar das pessoas é, sobretudo, dar-lhes aquilo que a pessoa precisa, dar-lhe aquilo que a pessoa precisa naquele momento. Tá? Isso faz com que a gente evite dois riscos. Um, dar aquilo que as pessoas não precisam, e aí é um gasto de energia em vão, né? É gastar energia em vão. E o outro é evitar o esgotamento nosso, pessoal. Né? Claro, ao olhar para as pessoas e conversar com as pessoas, fica evidente que está todo mundo no limite do esgotamento. Mas o limite do esgotamento, ele vem justamente pelo fato de nós nos assoberbarmos de tarefas sem prioridades. Né? Sem prioridades. E o que faz a reflexão, o que significa cuidar de si? Significa justamente entrar na sua própria esfera e fazer aquilo que aprendi numa disciplina chamada, eu estou querendo dar, fique bem claro, né, que eu não quero dar receitas para ninguém, mas eu aprendi numa disciplina de moral que cuidar de si significa analisar-se, conhecer-se, e o autoconhecimento lá do Sócrates, né, conhece a ti mesmo, vem pelo confronto com os outros, e definir claramente uma opção fundamental. O que faz a opção fundamental? A opção fundamental faz com que você consiga arrumar os tecidos da existência, assim, que estão esgaçados aqui e acolá, juntar as linhas para tentar tecer a rede de nós da tua existência. E nós somos, basicamente, né, partindo daquele pressuposto ontológico que eu apresentei ontem, o da relacionalidade, né, nós somos uma rede tecida com muitas linhas, e enquanto rede, as linhas estão juntas por causa dos nós. Se você tem uma opção fundamental, fica mais claro onde amarrar cada linha para continuar tecendo a rede. E isso faz com que justamente a gente concentre, então, as nossas energias. Não estou dizendo que isso vá resolver os problemas de todos, todos nós temos. A vida é problematicidade, né? A vida é problematicidade, não?
Ninguém está plenamente resolvido, né? Nem fazendo terapia constante. Ela ajuda, né? Ela ajuda. Mas sabe que, até recuperando um outro elemento que expus ontem, né? A terapia, ela gerou uma redução conceitual sobre a ideia de cuidado, né? Ela se concentra mais sobre o curar as feridas, né? E cuidar é um conceito muito mais amplo. Eu lembro que os antigos filósofos, especialmente os gregos e depois ali os filósofos do início da era latina, né, romanos, como Sêneca, Epicuro, primordialmente eles buscavam estabelecer uma relação, um vínculo estreito com os pupilos, com seus discípulos, né? Com seus alunos, com seus seguidores, enfim, como queiram chamá-los. Mas era uma relação baseada na amizade, sobretudo, que tinha por objetivo cuidar. O processo pedagógico que era conduzido de modo a levar o discípulo a cuidar de si. Não segundo a ideia que depois aparece modernamente, né, no século XVI, especialmente, e dali em diante, de que o indivíduo é indivisível, né, como a própria palavra indica. Indivíduo, vem de indivisível. É a ideia de que ele sozinho se basta, está por detrás do conceito de indivíduo. Não. Na filosofia estoica, na filosofia epicurista, tem-se a ideia de que a pessoa é um centro a partir do qual se tece uma rede de relações. E aí a função do mestre era conduzir o seu pupilo no amadurecimento desse processo. Não era levá-lo à autonomia da razão, ao conhecimento das profundezas da sua psique, não. Era levá-lo ao equilíbrio emocional para que ele se concentrasse naquilo que era fundamental para a vida, buscar o bem. E por que buscar o bem? Porque buscar o bem é sinônimo de ser feliz. Então, reparem que há uma profunda dimensão ética envolvida. Tem muitas definições de ética. Uma das que eu gosto é essa. Em que consiste a ética? Buscar o bem. Buscar o bem. É a definição de Aristóteles, né? Definição de Aristóteles. Portanto, se vocês quiserem procurar Cícero, né, tem as cartas dele, tem Sêneca com cartas sobre a brevidade da vida, tem um texto maravilhoso, trabalha o tempo, né? É possível descarregar da internet, é um texto que se lê em 20 minutos, mas tem orientações de vida que eu acho espetaculares. Eu estava pensando durante a tarde se não devia organizar mais adiante um curso sobre esses filósofos latinos, sabe? Porque, a meu ver, nós vivemos justamente um tempo em que precisamos de luzes, né? Precisamos de luzes. A gente nunca teve tanto conhecimento acumulado, sobre tudo e sobre todos, mas andamos aí meio às cegas, né? Então, acho que precisa, sobretudo, tentar escapar
daquilo que foi caracterizado como a razão cartesiana, tudo separadinho, tudo sistematicamente organizado, como se as prateleiras fossem estanques. Isso falando em termos de conhecimento, falando em termos de sociedade, falando em termos de vida, né? Como se o ideal fosse ser regrar a si mesmo segundo essa razão, tá? Mecanicista, cartesiana. Outro movimento, a meu ver, que a gente tem que se esforçar por fazer é a de escapar da lógica econômica, a lógica do chamado mercado, né? Mercantilista, que acaba invadindo as nossas relações e regrando-as também segundo uma lógica da troca. Eu dou só se eu receber. Se eu der, eu quero algo em troca. Essa é a lógica da economia. Isso está tão incrustado nas relações que até nos nossos interiores, né? Eu trago aqui um exemplo lá da que eu vivencio e certamente muitos de vocês vivenciam. Eu vivencio com a minha mãe, né? Se uma vizinha lhe traz alguma coisa, e é muito comum, né, no interior acontecer isso, ela se sente obrigada a também dar algo. Eu digo, mamãe, se ela está te dando, é porque ela te valoriza, ela reconhece o valor da tua amizade e, e o dom dado não precisa, não deve ser retribuído porque quebra a lógica do dom. Isso quem diz é Derrida. Tem um livro, ele tem um livro sobre o dom. O dom justamente escapa dessa, ele foge dessa lógica do mercado, essa lógica economicista. Está aqui a Flávia, né? Um gesto que me marcou muito, nem imaginas o quanto. E quando eras coordenadora do PPG Edu, me deste um marca-páginas com uma araucária bordada, tá? Eu ainda tenho, tá aqui, funcionando como marca-páginas, marca-caderno. É algo valoroso? Sim, muito valoroso. Oh, tá aí né? É muito valoroso, porque está carregado de significado. Não é o custo, mas é o significado do dom. Quando a gente fala de dom, quando estou falando de dom, eu estou falando daquilo que é essencial para constituir a nossa existência, que é o valor, que é a atribuição de sentido, de significado, né? Quando a gente não consegue atribuir significado às nossas experiências, a vida fica muito pobre, né? Extremamente pobre. E temos problemas, e indicamos estar com problemas sérios na constituição daquela trama que é a rede da nossa existência, né? Não sei, falei muita coisa na tentativa de responder à pergunta do Gustavo. A gente pode seguir dialogando assim também. Do contrário, eu tenho temática preparada, né, para hoje. E bom, nessa altura já vi que o esquema se partiu, mas não é relevante, né? Aliás, é outra lógica da qual a gente tem que escapar, né? Porque a vida não é esquemática. A vida não é esquemática, a vida é um pouco como um bosque, né? No bosque tem de tudo. Árvores grandes, árvores pequenas. As árvores não estão alinhadas geometricamente, né? E justamente a beleza do bosque reside nisso, né?
reside nisso, na não geometrização, na riqueza da diversidade, né? Mas eu para hoje eu tinha, claro, alguns elementos eu já fui abordando aqui, né, a partir da pergunta, foi só para sistematizar um pouquinho, eu queria tratar do tema do cuidado como prática. Depois, se der tempo, avança-se para outros temas, senão também fica para amanhã, não é um problema, né? Eu queria tratar mais aprofundadamente sobre a ética do cuidado, embora eu pretenda também ministrar uma disciplina sobre isso, especificamente no mestrado em filosofia, né? Mas vocês não estão no mestrado em filosofia, né? Mas posso indicar as leituras, né, para vocês. Quer falar, Flávia? Mas a gente pode fazer a disciplina como aluno não regular. Todos nós podemos, né, Everaldo, eu acho. Pode, se vocês tiverem disponibilidade na quarta-feira à tarde, início da tarde. Tá bom. Pode, é verdade. Mesmo quem não concluiu graduação ainda, né, que tenha 80% do curso efetuado, pode cursar, né? E depois tem outros temas aí que eu vou compartilhar aqui a partir da tela. Deixa eu ver se eu me localizo aqui, porque vou buscar lá a tela que eu tinha no início. Só me sinalizem se vocês estão vendo. Cuidado como prática. Sim. Tá. Quando a gente aborda o tema do cuidado como prática, e foi assim que a temática foi apresentada pela primeira vez pela psicóloga moral, estudiosa de psicologia moral, Carol Gilligan. Carol Gilligan praticamente é considerada a mãe, né, iniciadora aí da ética do cuidado. Ela fez um estudo, uma pesquisa com acadêmicos a partir do incômodo que ela sentiu diante da classificação da moral apresentada pelo Kohlberg e os seus estágios de desenvolvimento moral, né? A Gilligan se sentiu incomodada porque lhe pareceu que o estudo do Kohlberg assumia uma definição de moral a partir do gênero masculino. E então ela fez uma pesquisa simplesmente perguntando a acadêmicas, a estudantes femininas, portanto, o que elas entendiam como sendo moral. E as respostas giraram sempre em torno da ideia de cuidar. E então ela publicou um livro que se encontra também na internet, In a Different Voice, numa voz diferente, né? Ou seja, moral numa perspectiva feminina. Claro que hoje não existe unanimidade, mas ela associou a ideia de cuidar como noção central da moral à maternidade, ao gênero feminino. Depois veio outras estudiosas, então elas contestaram contestaram esse princípio, demonstrando, defendendo que a ideia de cuidado está associada e é inerente, é da essência do humano enquanto tal, tá? O que nós temos é sociedades que
eu não sei se é a palavra mais adequada, mas reservam a tarefa de cuidar, ou, melhor, atribuem a tarefa de cuidar à mulher. Tá? E isso, evidentemente, sem o devido reconhecimento, né? Então, a sociedade reconhece a relevância da maternidade, mas não dá à mulher as devidas e adequadas condições para que a maternidade seja desenvolvida adequadamente. Depois, atribui, delega, bom, determina mesmo que a maior parte dos cuidados seja devida à mulher. Cuidado com a casa, cuidado com a alimentação, cuidado com as roupas. Vejam, está muito associado, demasiadamente associado, ou errônea e indevidamente associado à mulher. Porque cuidar é da essência do humano, não é da essência da mulher, né? Os antropólogos estão aí para mostrar que existem sociedades em que as mulheres saem para coletar e os homens ficam cuidando da prole, né? Eu vejo que, então, é uma questão de educação, sobretudo. Então, quando se fala de cuidado como prática, naturalmente vem a ideia da maternidade. Vem a ideia da maternidade. Mas, eu diria que há também outras dimensões do cuidar que apontam para outras relações, como a relação de amizade, por exemplo, né? Que deve ser horizontal, que leva vantagem sobre as outras formas de relação, porque ela não está limitada a gênero, não está limitada à idade, não está limitada a espaços, não está limitada a nada. Você pode ser amigo, amiga de quem quiser. Leva vantagens, inclusive, sobre outras formas de amor, sobre eros, sobre pornos. A filia, que é a amizade, é a forma suprema, né, de amor. E nós podemos ainda incluir aqui outra forma de cuidado como prática, que é a relação pedagógica que se estabelece entre mestre e discípulos. Claro, poderia até dizer entre professor e alunos, né? Isso fica muito evidenciado na educação infantil, né? No ensino fundamental, consoante a idade avança, a relação vai sendo desvinculada do cuidado e associada à episteme, né? Ao conhecimento, ao desenvolvimento técnico. E esquecemos progressivamente a dimensão do cuidado. E perigosamente a gente acaba, inclusive, entrando numa dimensão de relação pedagógica regida por um código de consumo, né? Código de consumo. Eu costumo dizer que isso é influência dos norte-americanos, infelizmente, uma má influência, né? Muitas das nossas relações acabam sendo relações regidas por código de consumo, né? Paciente e terapeuta, professora e alunos, médico, paciente, são relações de consumo. Pois bem, cuidado como prática comporta aí uma eticidade. Por quê? Bom, primeiro porque quem cuida busca o bem. Essa é a definição de ética, né, que eu apresentei anteriormente.
E como é que ela se evidencia na sua eticidade? Bom, tornando-se responsáveis, tendo respeito e agindo de modo, não sei se donativo, e donativo para nós é substantivo, né? De modo oblativo, poderia dizer, de modo de doação, né? Modo de dom. E eu queria, então, trabalhar um pouquinho mais cada um desses aspectos. O primeiro, então, tornar-se responsáveis. Tornar-se responsáveis aponta para a relevância de tomar consciência da vulnerabilidade do outro. Da vulnerabilidade do outro. Se quem cuida sempre está numa relação assimétrica com quem é cuidado. Quem precisa de cuidado, precisa porque revelou uma sua vulnerabilidade, uma sua necessidade. Por outro lado, quem cuida ou pode cuidar porque já se encontra numa situação de ter as suas necessidades supridas, pelo menos naquele aspecto em que eu cuido do outro. E essa vulnerabilidade, ela também aponta para um certo risco, né? Se a relação é assimétrica, é facilmente deturpada, pode facilmente ser deturpada em relação de posse, de exercício de poder, de quem cuida em relação a quem é cuidado. É muito facilmente, né? Se percebe que a relação fica deturpada porque quem cuida acaba determinando o que o outro precisa. Esse é um aspecto de manifestação de onipotência, né? De onipotência. Eu posso, sou eu que cuido. E em termos pedagógicos, poderia dizer assim que quem cuida, que é o mestre, não é propriamente responsável pelo bem-estar absoluto do outro, né? Dos seus pupilos. O que ele deve fazer, enquanto responsável responsável significa dar uma resposta, né? Ser responsivo, é predispor, é organizar experiências, contextos vivenciais que propiciem o amadurecimento do outro. Agora, é preciso, evidentemente, ter presente que existe uma imprevisibilidade, seja da ação, seja da palavra, né? Eu compartilhar com vocês uma experiência, uma preocupação que eu tinha. Então, eu tenho 21 anos de magistério, de ensino superior, e eu sei que tem os colegas aí que devem ter até mais, né? E não sei se isso passou mesmo com elas, mas eu lembro que no início da atividade docente, eu me preocupava com cada um no sentido de querer
que todos apreendessem aquilo que eu achava que eles deviam apreender. Ou seja, eu me preocupava em ter o controle da ação e o controle da palavra, né? Depois eu acho que é um sinal de maturidade entender ou compreender que a palavra e a ação são imprevisíveis. Elas repercutem de modo diferente. E reside justamente nisso uma das grandes riquezas da nossa vida, né? Na impossibilidade de prever o que o outro vai nos dar. Claro, regidos por uma confiança na nossa racionalidade, regidos por uma lógica mercantilista, como eu dizia antes, a gente quer evitar o imprevisível. Mas a ética do cuidado, o cuidado como prática, pede justamente de nós abertura e receptividade ao outro. Abertura e receptividade ao outro. É o que diz uma filósofa norte-americana, eu também gosto muito dela, chamada Martha Nussbaum. Tem um livro intitulado A Fragilidade do Bem. Tem muitas obras, né? Mas essa para mim é significativa. Outras também que eu li dela, gostei muito, mas essa se aplica e tem uma contribuição relevante para o tema aqui abordado. A fragilidade do bem é o título que ilustra a tese dela de que o bem é imprevisível. Ele não se insere na lógica aquisitiva, né? Vou aí, vou comprar o bem. Em termos de cuidado, o que se compra é um serviço, não se compra o cuidado. Tá? E essa é justamente uma distinção conceitual que é preciso manter sempre evidente, né? Para não distorcermos as coisas. Em termos de terapia, em termos de cuidadores profissionais, o que se compra é um serviço. E deve haver uma retribuição pelo serviço adquirido, né? Mas o cuidado, ele nasce da relação. Bom, isso eu deixo evidente também para vocês que serviço e cuidado não se excluem reciprocamente, né? Eu posso ter um cuidador profissional que também cuida no sentido que eu aqui tenho exposto, né? Porque se preocupa, porque, e quase sempre acontece isso, né? Tem vínculo afetivo com quem é cuidado. Então, essa pessoa não presta só um serviço, ela também doa cuidado, tempo, sobretudo. Então, é preciso cuidar, né, em não depositar demasiada confiança na razão, mas ter uma lógica de abertura, né, e receptividade. Depois, ter respeito é outra dimensão ética do cuidado. Ter respeito significa salvaguardar a transcendência do outro. A vulnerabilidade do outro é um imperativo à inviolabilidade. Ou seja, o paradoxo está justamente nisso. Quanto mais vulnerável
alguém se manifesta, mais ele deve ser inviolável na sua, para usar a palavra do Gustavo, né, na sua singularidade. É por isso que os códigos deontológicos, é por isso que os preceitos morais, especialmente presentes nas tradições religiosas, elas protegem, elas dão prioridade, centralidade àquele que é mais vulnerável. Todo o Antigo Testamento, por exemplo, todo o Antigo Testamento trata como os mais invioláveis, porque os mais vulneráveis, o órfão, a viúva e o estrangeiro. O órfão, a viúva e o estrangeiro. Isso, de algum modo, também penetrou nos códigos de direito, né? Porque se pensa como ideal de aplicação da justiça a propensão ou a inclinação para o lado mais vulnerável das relações. Por isso, ter respeito implica, sobretudo, prezar pela inviolabilidade de quem é vulnerável. É o órfão, a viúva e o estrangeiro, também é o doente, né? Também é a criança, também é o trabalhador informal. Nós podemos aí, também é o discriminado por seu gênero. Há um risco nessa relação de quem cuida interpretar o seu papel como poder. Eu falei disso, é preciso captar e respeitar os sinais que o outro envia, demonstrando onde ele faz resistência e, portanto, agir com respeito. Também disso mencionei ontem, né? Facilmente, na vulnerabilidade, quem cuida tem a propensão a impor por si aquilo que ele acha que o outro precisa. E uma coisa importante a termos presente é de que quem é cuidado, ou quem precisa de cuidado, precisa receber aquilo que não é capaz de buscar por si. Porque as pessoas gostam, as pessoas querem gerir a sua própria vida, né? Eu vejo, por exemplo, um fato também na nossa sociedade que às vezes acontece com certa frequência, é que diante da morte, por exemplo, eu estou falando talvez mais de famílias tradicionais, mas enfim, serve como exemplo. Quando falece o chefe de família, o homem, e fica a viúva, muito facilmente ela acaba se tornando refém dos filhos, né? Os filhos logo tratam de fazer inventário, tirar os bens da posse da mãe e às vezes até gerir a conta da sua aposentadoria, né? Nem sempre é com outra intenção, senão ajudar. Mas reparem que isso acentua a vulnerabilidade, aumenta uma dependência que não é necessária
e acaba ferindo a dignidade das pessoas, né? Vai na direção do desrespeito, né? Não do respeito. Nós podemos falar de respeito no olhar também. Isso é o Emmanuel Levinas quem aborda muito, né? Essa perspectiva. Respeito no olhar significa deixar-se interpelar pelo rosto do outro, não subsumir o outro em uma gaiola conceitual do já dito, não pensar o outro segundo os meus pensamentos, evitar o poder assimilador do outro, manter-se distante, não antecipar o desejável, não pensar o outro preliminarmente. Bom, aí nós voltamos de algum modo até à pergunta do Gustavo, né? É fácil fazer isso, evitar a padronização? Não, não é fácil. Por isso é que há uma imprevisibilidade na palavra e na ação. E por haver imprevisibilidade é que nós devemos manter vigilância constante sobre aquilo que se diz, sobre aquilo que se faz. Requer um exercício constante, não engaiolar o outro, né? Em padrões, evitando aquilo que a fenomenologia chama, e eu falei disso ontem, né? Atitude natural. Enquadrar o outro no já dito, né? Eu já sei como ele é, já está categorizado, né? Especialmente se ele está categorizado como alguém que pensa diferente de mim, né? Então, a categorização acaba se transformando também em afastamento. Agir de modo gracioso é outra dimensão ética do cuidado como prática. Eu pus a palavra gracioso, que normalmente a associamos à delicadeza, né? De propósito, por causa da raiz da palavra, que é graça. E graça é dom. Então, agir de modo gracioso é agir de modo doador, né? Agir de modo donativo, né? Tinha posto lá antes, não é um bom termo, mas é a própria essência da vida, que é doar tempo, prestar atenção sensível e intensiva ao outro. É evidente que a gente não faz isso ordinariamente, evidentemente a gente não faz isso constantemente, ninguém consegue manter a atenção sensível e intensiva ao outro. Por quê? Porque se não estivermos bem, se estivermos em um momento com um problema que nos aflige, é mais difícil prestar atenção sobre o outro, né? Mais naturalmente nos voltamos para nós mesmos, na tentativa de resolver aí um entrave da nossa existência, né? Mas resolver os entraves da nossa existência muitas vezes também passa pela visão que se tem do outro, né? Dos problemas do outro, a gente costuma dizer, né? Que os nossos problemas se tornam menores quando a gente vê os problemas dos outros.
Não existe verdade maior do que essa, né? De 1992 a 1996, nos sábados à tarde eu fazia visita aos doentes do Hospital Santa Rita, do Complexo da Santa Casa. Era angustiante quando chegava o sábado de manhã para mim. Muito angustiante, porque eu sabia que no sábado à tarde eu tinha que enfrentar e realizar algo dificultoso, que é visitar pessoas em extrema vulnerabilidade e em situações de dor. Mas não havia momento mais satisfatório, mais gratificante do que as 18 horas do sábado, quando eu saía de lá. Porque todos os meus problemas estavam resolvidos. Então eu não ia cuidar de ninguém, não. Eu ia cuidar de mim mesmo, fazendo a visita. Eu ia cuidar de mim mesmo. Trouxe aqui, né, uma citação que eu recomendo que vocês procurem e leiam, né? As cartas a Lucílio, do Sêneca. Tempo é o único bem que nem mesmo a pessoa grata pode restituir. O tempo, o dom do tempo é aquilo que justamente escapa da lógica do mercado, da lógica mercantilista. O tempo que alguém me dá, eu não posso de jeito algum restituir. O que eu posso é dar do meu tempo. Insere-se na lógica da retribuição, mas não da restituição. A restituição está associada aos bens, né? É importante também nos perguntarmos por que doar, né? E aí eu trouxe aqui algumas reflexões. A primeira delas, eu extraí da parábola do bom samaritano. Depois vocês podem ler, né? É Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. A parábola do... O samaritano era o mais desprezível dos, dos povos que ocupavam a Palestina no tempo de Jesus. E, no entanto, foi quem socorreu o homem que estava caído à beira da estrada depois de ter sido assaltado. Passou um levita e olhou para o outro lado. Passou um sacerdote e atravessou a estrada, né? Para não passar perto do homem que estava ferido. E passou o samaritano, desceu da sua montaria, cuidou das feridas do homem, derramando óleo e vinho nas feridas, depois o colocou no seu próprio animal, levou a uma pensão, disse ao dono da pensão para que cuidasse dele e tudo o que ele gastasse no retorno da sua viagem, o samaritano pagaria. É a imprevisibilidade do cuidado, né? É o cuidado gerado por aquele que se sabe incompleto, que se sente necessitado do outro. Porque o samaritano, sendo o povo desprezado, pertencendo ao povo desprezado, considerado impuro, né? Com quem não se podia manter relação alguma, nem comercial, que devia ser evitado, ninguém mais do que ele se sentia necessitado do outro. E por isso percebeu a necessidade daquele que estava ferido e caído à beira do caminho. Então, por que doar? Porque nós somos incompletos e necessitados do outro. Ninguém é autossuficiente.
A Maria Zambrano, que é uma filósofa espanhola, ela diz que é preciso escutar a razão materna, não a razão intelectualista, calculista, que leva a ações insensatas, mas a razão materna, que não é exclusiva das mulheres. Agir com cuidado é socialmente aprendido. É algo que se aprende. Então, a doar, aprende-se. E aprende-se a partir do ser cuidado. Eu aprendo a cuidar à medida em que sou cuidado. É uma relação dialética, né? Daí, a relevância da relação maternal, daí a relevância da relação amistosa, compreendendo o amigo, não como aquele que concorda com tudo o que eu penso ou faz as minhas vontades, mas como aquele que zela por mim. E zelar por mim significa, às vezes, me dizer aquilo que eu não gosto de ouvir, né? Por que doar? Porque nasce de sentir a necessidade de compartilhar, porque se sabe que disso nasce o sentido da existência. Por que doar? Porque nasce do saber que ali se aposta o essencial, o sentido pleno do ser. Por que doar? Porque nasce da vontade de provocar boas condições de existência. Portanto, a lógica do dom se constrói com a oferta total de si. Já falei disso, né? Evitar o risco da interpretação oblativa, né? Sacrificial das práticas de cuidado. Cuidar não demanda sacrifício, né? Cuidar demanda preocupação, zelo, consideração. O cuidado como um ato de doação é condição necessária para que o outro desenvolva a paixão por ter cuidado de si. Portanto, o cuidado se torna prática enquanto ato de doação e, ao cuidar, quem é cuidado também aprende a cuidar de si e dos outros. E ali, passagem do Derrida, né, na sua obra Doar o Tempo, a moeda falsa, o dom escapa à lógica do mercado, implica que o donatário, né, não se sinta obrigado a nada, falo porque sabe que é necessário fazê-lo, única e exclusivamente. E aí eu tenho aqui algumas referências, né, que eu fui citando nesses 2 dias, da Martha Nussbaum, Murdoch, do Heidegger, que foi por onde eu comecei, as inúmeras obras do Levinas e uma da Edith Stein, Ser Finito e Ser Eterno. Tá? Com isso, nós encerramos mais o dia de hoje, né? E já vieram até me chamar aqui, ó. Um daqueles a quem eu cuido. O pequenino. Espero que tenha sido do agrado de vocês. E agradeço por termos compartilhado aí mais uma horinha juntos. Flávia, estás com a mão erguida, é porque quer dizer alguma coisa ou porque esqueceste de baixar, né? Não sei se alguém quiser se manifestar, senão a gente se despede. Bom?
Certo. Obrigado pela atenção de vocês. A gente se encontra amanhã à noite. Obrigada, boa noite, fica com Deus. Kaline. Você também. Boa noite, até amanhã. Tchau, Simone. Bom descanso. Obrigada, boa noite. Boa noite, Flávia, Elsa. Boa noite, obrigada.